Saudações, amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um resumo da lição da Escola Sabatina. E dizer que neste trimestre nós viemos estudando assim o livro de Josué, ou seja, lições de fé no livro de Josué. E felizmente nós chegamos ao fim da nossa lição número 13. Para já quero dar um recado a todos aqueles que estão assistindo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações e também deixa aí o seu like, porque isso nos ajuda a crescermos mais no nosso canal. Então sim, vamos para a nossa lição número 13, onde tem como tema escolham hoje, não amanhã. Então nós vamos ver aqui o que nós temos como resumo básico desta lição número 13. O verso-chave encontra-se em Josué capítulo 24, versículo 15, e creio que você conhece esse texto, onde diz assim: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós encontramos que estas são as palavras finais de Josué, dando assim para o povo de Israel. Praticamente aqui Josué estava idoso, estava avançado em idade, e ele estava dando aqui as suas últimas considerações. Como nós falamos na lição número 12, nós iríamos ver assim o primeiro discurso, né? Vimos aí de muitas orientações que Josué deu para o povo, e praticamente agora na lição número 13 nós encontramos a continuidade dessa orientação, dessa preocupação que Josué tinha desta nova geração que estava agora para assim caminhar com o Senhor. Então nessa lição número 13, praticamente nós vamos aqui aprender que Deus ele esteve com o povo durante todo o percurso, ou seja, durante toda a jornada que o povo estava fazendo no deserto. A isso também nos ensina que o nosso Deus não é um Deus ausente, é um Deus presente em todos os momentos. Assim como diz Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É assim que o texto diz. E também Hebreus 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, Deus é alguém que está sempre presente no meio do seu povo. Então nós encontramos aqui em Josué capítulo 24, versos 2 até o versos 13, onde tem lá a ideia principal de que Deus esteve na história do povo de Israel ao longo do tempo. E nós também podemos aprender nesta lição número 13 que o povo foi chamado à sinceridade e à verdade. Ou seja, o povo tinha que andar nos caminhos do Senhor, mostrado pelo grande líder, que deu exemplo de sinceridade e verdade. Em meio a muitas apostasias, em meio a muitos erros, Josué foi alguém que permaneceu sincero e também permaneceu íntegro, ou seja, foi uma pessoa verdadeira. E Deus também procura pessoas que amem Ele de forma sincera e também verdadeira. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13, ou 11 até o versículo 13, aí Deus disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, para dizer que o nosso Deus, Ele não quer uma adoração parcial, mas sim Ele quer uma adoração verdadeira, uma adoração que é feita na sinceridade. Porque o nosso Deus ama que nós possamos lhe servir de uma forma livre, de uma forma sincera. Não porque há uma obrigação ou porque, enfim, há uma ordenança, mas sim devemos servir a Deus com sinceridade e verdade, também com prazer. Assim como encontramos em João capítulo 14, aliás, em João capítulo 4, versos 23, Jesus disse que o Pai, nesse caso Deus Pai, está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em outras palavras, aqueles que adoram a Deus em sinceridade de coração e também em verdade. Adorar a Deus em verdade é praticamente fazer aquilo que é a da vontade dEle. Fazer aquilo que está de acordo com aquilo que Ele ama. E nós também, nesta lição, nós podemos ainda aprender que nós somos livres para servir. E nós encontramos aí o livro de Josué, capítulo 24, versos 16 até o 18, onde a nossa lição até perguntou: por que Josué reagiu daquela maneira à resposta deles? É interessante que quando o povo reafirmou seu voto de servir ao Senhor, Josué ele acabou confrontando, dizendo que olha, nosso Deus é zeloso, nosso Deus, acho que vocês não vão conseguir. Mas o povo reafirmou. Então por que Josué ele falou desta forma quando Israel prometeu servir ou prometeu fidelidade a Deus? Então estamos a encontrar aqui que Josué desafiou o povo. Vocês vão servir mesmo ao Senhor? Então eles disseram de novo: sim, nós serviremos ao Senhor. Então nós somos livres para servir a Deus e
né? Enfim, como eu disse, nós temos que servir a Deus de forma livre, porque nós temos aquilo que é a liberdade de escolha. Deus quer que nós possamos lhe amar de todo o nosso coração. E ainda mais também, quando nós vamos aqui na nossa lição, praticamente encontramos que Josué, ele chamou a atenção do perigo da idolatria. Porque encontramos que a idolatria nada mais é do que substituir a Deus dentro do coração do ser humano. Perceba só que o ser humano, ao longo da história, ele tem procurado substituir a Deus dentro do seu coração. Ou seja, ele tem querido colocar coisas em primeiro lugar que não poderia ter colocado. A Bíblia nos fala em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, meu irmão, não adianta você buscar preencher o vazio do seu coração com as coisas deste mundo, porque nenhuma delas vai te preencher. A única coisa que vai te preencher, o único ser, somente é Deus, o Todo-Poderoso. Se está gostando dessa lição, deixa o seu like aí, se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos dar continuidade com a nossa lição. Então, só para voltar um pouco, a idolatria pode ser a coisa que você mais ama, né? Coisa que você ama em lugar de Deus. E o segundo mandamento já diz: não farás para ti imagem de escultura para adorar. Ou seja, não coloque futebol, a música, a casa, quem sabe até o telefone que você tem, né, em primeiro lugar. Mas aprenda a colocar Deus em primeiro lugar, porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o Criador e Ele é quem dá também a vida e a respiração. Então adore a esse Deus. E então, nós aqui encontramos a outra parte da nossa lição, praticamente falando do terminando bem. Josué, ele foi alguém, um líder, realmente que, enfim, foi um líder firme, um jovem, primeiramente, que servia ao Senhor desde a sua juventude. E assim, quando estava a chegar praticamente nos seus anos de vida mais avançados, ele reafirmou ainda o seu voto de servir ao Senhor. Mas aqui eu tenho uma coisa muito interessante com essa lição, diz assim: leia as últimas palavras do livro de Josué, que foram escritas por um editor inspirado por Deus. De que forma essas palavras não se referem apenas ao passado, nesse caso a vida de Josué, mas também ao futuro. Então, nós encontramos que as promessas que Deus fez para os patriarcas também servem para os nossos dias. Ou seja, em outras palavras, a fidelidade de Deus ao longo da história está sempre presente. E sendo assim, nós também precisamos mostrar fidelidade ao nosso grande Deus. Então, numa parte aqui, diz aqui um livro, vou ler aqui uma parte do comentário, aliás, diz assim: os últimos parágrafos do livro ligam toda a narrativa a uma história maior no passado e também abrem um caminho para o futuro. O ex-arcebispo da Cantoria, né, da Inglaterra, George Carey, em um discurso proferido na igreja da Santíssima Trindade em Shrewsbury, declarou que a igreja anglicana estava a uma geração da extinção. Ou seja, diz aqui: de fato, a igreja está sempre a uma geração da extinção, e assim foi com o povo de Deus no Antigo Testamento. Um grande capítulo da história de Israel já havia chegado ao fim. O futuro do povo dependia do tipo da resposta que ele daria às muitas perguntas que dizem respeito ao futuro. Israel seria fiel a Deus ou ao Senhor? Será que conseguiria continuar a tarefa inacabada de possuir toda a terra prometida? Conseguiria se apegar a Yahweh? E não se envolveria com a adoração de ídolos? Sob o comando de Josué, uma geração permaneceu fiel ao Senhor. Mas será que a próxima geração manteria a mesma direção espiritual traçada por seu grande líder? Aqui está. Então, praticamente, Josué, ele animou o povo a permanecerem fiel, a permanecerem sinceros, verdadeiros, para que então as próximas gerações seguissem assim o exemplo deixado pelos dois grandes líderes. Estamos a falar de Josué, ou seja, primeiramente de Moisés e também de Josué. A isto nos leva também a uma pergunta. Josué terminou o bom combate, como diz 1 ou 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo proferiu dizendo: combati o bom combate. Josué também poderia dizer isso com mais firmeza. Qual foi a chave para o sucesso de Josué? Deus, em primeiro lugar. Que decisões você precisa tomar hoje para terminar com a mesma certeza da salvação? Bom, para mim, eu poderia dizer que as decisões que eu preciso tomar ainda mais na minha vida hoje
é de sempre me colocar diante do altar do Senhor. Porque eu também tenho muitas lutas a enfrentar como jovem, mas eu sei que posso vencer, porque existiram também jovens que venceram tendo Deus em primeiro lugar. Então, praticamente a nossa lição, ela faz uma retrospectiva, né, podemos dizer assim, do passado, olhando como que Deus conduziu o povo ao longo de todo esse tempo e também mostrando a fidelidade e a integridade deste jovem chamado Josué. Então, aqui nós agora somos chamados também como líderes, né, para os líderes hoje, a darmos exemplos da nova geração, ou seja, para a próxima geração. Há uma pergunta que diz como os líderes de hoje podem passar a tocha para a próxima geração. Os líderes podem dar a tocha para a próxima geração, dando um exemplo, deixando um legado de líderes que seguem os princípios, de líderes que não se desviam nem para a direita nem para a esquerda, mas que seguem no meio, que seguem o caminho que é Jesus Cristo, aquele que é a vida e também que é a verdade. Então, que neste resumo da lição, eu e você sejamos sinceros ao Senhor, servindo a Ele em todos os momentos, não importando as lutas que nós carregamos. Mas se temos Deus em primeiro lugar, nós podemos vencer todas as tentações. Como diz Filipenses 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Então que você aprenda a servir ao Senhor com toda a coragem e com toda a força. Você tem lutas, eu também tenho lutas, mas nós dois podemos vencer. Que Deus o abençoe. Esta foi o resumo, a resenha da nossa lição número 3. Lições no livro de Josué, que aprendemos ao longo desse todo trimestre. Muito obrigado por você estar conosco ao longo de todo esse trimestre. E eu quero convidar a estudar conosco o livro de Filipenses e Colossenses nas próximas lições, ou seja, na lição que vem, que vamos começar no mês de janeiro. Infelizmente, terminou. Então, que Deus o abençoe. Estamos juntos. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe também esse vídeo com outros irmãos. Queria estar aqui com outros irmãos, mas, infelizmente, caiu muita chuva aqui e os outros irmãos ficaram muito ocupados. Mas deu para entender assim o resumo da nossa lição. E tchau.